Opa! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de história. Na nossa aula de história hoje nós vamos falar sobre ditadura militar, né? Nós vamos falar sobre um período do Brasil que tem tantos estudos, tantas produções, tantas interpretações também, mas que de fato aconteceu, não é? É o que nós entendemos. Meu nome é Emerson Modesto, sou professor de história. Eu pretendo aqui, através dessa nossa aula, fazer um resuminho, fazer aqui uma abrangência dos principais pontos dos governos da ditadura e desses principais pontos. Nós temos algo que nós devemos já pensar aqui inicialmente. Foi uma ditadura ou uma dita branda? Né? Porque alguns historiadores, comparando a nossa ditadura sendo comparada com ditaduras na América Latina, nós não tivemos tanta punição, mas não deixou de ser uma ditadura. Uma ditadura civil ou uma ditadura militar? Ou é uma ditadura civil militar? É isso que nós vamos descobrir dentro dessa aula. Eu espero que vocês possam entender, absorver. Não esqueça de estar aqui, ó, dá um curte aqui o canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que gostam do assunto, que quer entender mais sobre esse assunto. É claro que aqui eu não vou esgotar o assunto, é impossível, né? Em uma aula tão pequena como a nossa aqui, mas eu já quero deixar aqui um panorama para nós, né? Então, logo após a vinheta, né? Vamos lá. E quem coloca a vinheta também sou eu, né, gente? Então aqui, ó, eu ia falar assim pro organizador colocar a vinheta, mas sou eu mesmo. Vamos para nossa aula. Vamos lá então, pessoal. Ditadura militar no Brasil. Quero começar aqui então, né, com uma fala de Chico Buarque de Holanda. Dormia a nossa pátria, mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Dentro dessa nossa aula, eu já quero começar aqui também a falar para vocês com relação a como que se dá essa ditadura. Até porque nós temos que entender primeiro o contexto. E dentro do contexto da ditadura militar, nós entendemos que o mundo, naquele momento, está passando pela Guerra Fria, está passando por um discurso em que o socialismo, o capitalismo, países que são aliados aos Estados Unidos, países que são aliados à Rússia, dentro da União Soviética, e o mundo, num geral, ele se mobiliza dentro dessa bipolaridade. Entendemos que essa bipolaridade chega a todos os países e atinge nós também, brasileiros. E no Brasil, os dois últimos governos que nós tivemos antes da ditadura foi o governo do Jânio Quadros e do João Goulart, em que o governo deles foi visto como governos socialistas, aliados, né, ao socialismo. O Jânio Quadros, por exemplo, ele tirou até uma foto com o Che Guevara, então ele foi muito mal visto por isso. O seu vice, que era o João Goulart, né, ele veio da China, dentro da campanha da legalidade, para assumir o governo. Aqui, nós temos uma aula aqui sobre esses governos democráticos aqui no país. Vocês podem acessar nosso canal, eu vou deixar algumas sugestões aparecendo para vocês aqui também no card. E a gente entende que as partes mais conservadoras, que eram aliadas então aos militares, eles vão dar o início a uma campanha para desestabilizar o governo. E algo que o João Goulart também havia feito, né, que era as reformas de base, ele tinha feito um plano que era chamado Plano Trienal, onde ele promovia então essas reformas de base e tentando promover mudanças profundas na civilização, na sociedade no geral. Mas sendo visto como uma pessoa que se associou diretamente ao socialismo, os militares vão então promover uma passeata. E essa passeata foi então quando foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Aí nós então vemos a participação das pessoas dentro dessa marcha. O nosso exército, gente, aqui em modos muito gerais, ele é um exército legalista. Legalista no sentido de agir pela legalidade. Então, nós temos um padrão desde a Primeira República em que os militares vão tomar o poder, expulsar o Dom Pedro II. Nós temos um padrão, né, de apoio dos militares e de uma participação dos militares na nossa política no Brasil desde da Primeira República. Nesse momento, a passeata da Família com Deus pela Liberdade
ela vai trazer então essa legalidade. As pessoas vão chamar o exército, né, como vocês entendessem, famílias, crianças, homens, mulheres, chamando ali o exército a participar efetivamente, a tomar o governo, a tirar o João Goulart do poder. E no dia 31 de março, então, de 64, nós vamos ter o início da ditadura militar no país, em que vai ser então deposto o João Goulart, também conhecido como Jango, e a gente vai entender que a partir daí nós vamos ter o início e vai se organizar então uma frente de esquerda, né, pela CGT, pela UNE, CPC, pelas CPCs, pelas ligas camponesas, que vão ser a favor dessa questão das leis sociais, dessa inspiração socialista, mais pelo lado da esquerda, e dos que tinham mais pelo lado da direita, né? Como a IPES, você está vendo aí, que mobilizava as pessoas, tanto como a IBAD, para que essa mobilização para a direita, em combate a esses comunistas e socialistas. A MAC também vai entrar nesse combate. E para efetivação, então, a gente tem que entender como que constrói a ditadura, como que ela se forma. Primeiro, nós entendemos que logo após o golpe vai se formar uma junta militar. E essa junta militar, gente, e a ditadura num todo, ela teve muito apoio nesse momento dos Estados Unidos. Esse foi dentro de um plano que nós chamamos de Plano Condor. O Plano Condor foi quando os Estados Unidos também, querendo manter a sua influência sobre os países da América e tirar o socialismo desses países, ele vai então financiar a nossa ditadura, assim como outras ditaduras também na América Latina vão ser financiadas por eles. E a gente entende que então vai se formar uma junta militar, e dentro dessa junta militar, já em abril de 64, logo após o golpe, vai ser editado então o primeiro ato institucional. Isso aqui, gente, é muito importante para vocês. É muito importante para vocês entenderem a ditadura, porque até então, para que fosse legal, eles tinham que criar leis que entrassem dentro da Constituição do país naquele momento. Eles tinham que criar leis que prevalecesse dentro da Constituição. É como se você pensasse numa emenda constitucional. Só que nesse momento nós chamamos isso de ato institucional, ou AIS. AIS. Do pior é o AI-5, nós vamos falar um pouco sobre ele. Então, o que seria um ato institucional? É um conjunto de leis que vai ser promulgado sem a necessidade de aprovação popular ou pelo Congresso Nacional, sendo um mecanismo ditatorial de controle do poder do Estado. A gente entende, então, que nesse primeiro momento vai ser nomeado o primeiro ditador desse período, que é o General Humberto de Alencar Castelo Branco, para a presidência. Uma dica que eu dou para vocês aqui, já gravaram o nome desses presidentes, né, desses ditadores, é Caco Mergef. Caco Mergef. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Caco Mergef. Então, o primeiro, que está lá no K, Castelo Branco. Né? E a gente entende que o Castelo Branco, então, ele vai ser colocado, ele vai ser nomeado como esse primeiro ditador, e ele já vai elaborar de cara uma doutrina de segurança nacional, com o objetivo de enfraquecer o Congresso Nacional e de também prevalecer legalmente no poder, de prevalecer ali ativo no poder. Vai ser quando, então, né, nós vamos ver que ele vai criar, né, ele vai ter dentro do seu governo uma política que é chamada Política Econômica Desenvolvimentista, e onde ele, dentro da sua política também, ele promovia essa expulsão, essa ignorância, né, mesmo contra os comunistas, socialistas. Acho que a palavra nem é ignorância, mas é a questão de intolerância. Essa é a palavra correta. Então nós vamos ver aqui algumas coisas, né, promovidas pelo Castelo Branco. Primeiro, eu já tinha comentado com vocês do combate do comunismo e de promover a consolidação da democracia. A gente entende também que o Castelo Branco, para que ele fosse efetivo, e assim como ele já tinha enfraquecido o Congresso Nacional, ele vai
prender prender pessoas arbitrariamente, para manter um controle na política, para que ele pudesse ser efetivo nesse momento. Ele vai controlar as lideranças sindicais, ele vai controlar o governo num todo, ele vai combater as suas oposições, mas mesmo assim essas oposições vão crescer, e o crescimento dessas oposições vão fazer com que novas leis fossem criadas, como é o caso do AI-2, que vocês estão vendo aí, onde vai ser criado dois partidos. Para que não houvessem partidos de oposição ao governo, dentro do AI-2, Castelo Branco então cria dois partidos para o governo. E esses dois partidos é o Arena e o MDB. A Arena era um partido então que era a favor da ditadura, e o MDB seria o partido de oposição. Quem se opunha a esses governantes entraria no MDB, quem estaria a favor estaria dentro do Arena. Para que na política ele também fosse efetivo, que vocês estão vendo a questão do Arena e do MDB também, né? E a questão de como que os partidos crescem, né, com o passar do tempo. O MDB era a maioria, mas foi se tornando a minoria, até por essas pressões também dos militares que exercia. E na parte econômica, ele vai criar, então, um plano de ação econômico do governo, que é o PAEG. E esse plano de ação que ele cria, gente, é como se você entendesse como um plano econômico desenvolvimentista. Esse aqui é o início de um processo que vai culminar lá no governo Médici, já começando pelo Costa e Silva e também no governo Médici, o milagre econômico. Mas é um processo econômico para que isso aconteça. E nesse processo, nós entendemos que ele vai abrir, então, para o capital externo, que ele vai fazer um arroxo salarial, ou seja, ele vai manter os salários contidos, né, congelados naquele momento. Ele vai também fazer a questão do fundo de garantia, que é o FGTS. Ele vai criar isso dentro da ditadura militar. Ele vai ter o controle das linhas de crédito para o setor privado. E isso é o que a gente vai entender como algo que deu certo, né? Deu certo? Deu sim. Porque o que ele faz é conter a inflação no país naquele momento, que estava crescendo muito. E esse processo inflacionário, gente, quando vocês verem a aula de redemocratização, é muito falado sobre isso, porque são governos econômicos que vão tentar acalmar a crise econômica que tinha. E o PAEG, de fato, ele vai dar certo naquele momento, ele vai conseguir controlar. Até o Fundo Monetário Internacional, o FMI, vai emprestar dinheiro, né, para o país, porque vai ver que a política estava dando certo, que a política estava sendo efetiva, que a política ia para frente. Aí nós vamos ver então outros atos institucionais também criados durante esse período, em que, para ser efetivo, vai ser criado então o AI-3 e o AI-4. O AI-3, gente, efetivamente, em suma, ele é uma suspensão das eleições, ou seja, é um impedimento para que abrisse eleições e que essas eleições fossem indiretas. E essas eleições indiretas, é claro, que não com a participação popular. Já o AI-4, ele vai trazer uma perspectiva de redução de mandato, agora que na Constituição era de 5 anos, agora vai ser 4 anos, e vai convocar o Congresso em sessão extraordinária para a aprovação de uma nova Constituição, onde em 1967 vai ser feita então a Constituição dentro da ditadura, para aumentar o poder do Executivo e limitar a autonomia dos Estados. Nesse momento também há uma repressão, há um controle da imprensa, há um controle da comunicação no geral. Essas leis severas eram que puniam pessoas então que iriam falar mal dos ditadores, queriam falar mal desse período no país, promovendo então uma lei de segurança nacional e tentando controlar o máximo que puder. Dentro disso, nós vamos então entender que vai vir governos aqui que serão chamados de linhas duras, né? Desde o Castelo Branco até o Médici, gente, são os governos chamados de linha dura. O Costa e Silva vai ter, que é o nosso próximo presidente agora, ele vai receber porque o Costa e Silva vai ser indicado, né, dentro para assumir,
vai ser feita uma oposição contra ele, que é a Frente Ampla, que vai ser criada, mas que vai desaparecer depois. O Costa e Silva chegou a receber o nome até de Anos de Chumbo, pela pressão, pela repressão que ele vai trazer aqui no país nesse momento. Então vamos lá, governo Costa e Silva, nosso segundo presidente nesse período. E o Costa e Silva, gente, como o Ano de Chumbo, é onde nós entendemos também que teve o início do milagre econômico, já feito pela PAEG, né, que é um processo, como eu falei com vocês. E o Costa e Silva, gente, ele vai continuar esse processo constitucional, onde agora ele suspende o Congresso Nacional e ele não deixa que isso vá para frente, mantendo ali a pressão sobre o governo. E no governo dele vai vir um período, gente, que é um milagre ou não é um milagre, né? Aqui tem uma dúvida que a gente pode conversar sobre isso, se de fato é uma sequência de políticas e de controle econômico para que o Brasil alcance um aumento no PIB, ou se de fato foi algo que surpreendeu, que foi um milagre econômico, ou foi só uma modo de propaganda. A questão é que nesse momento, né, o PIB do Brasil, então, ele vai crescer 10% ao ano, gente. E isso vai ser fenomenal, né? Isso vai ser uma propaganda para a ditadura muito boa, porque até dentro desse mesmo período vai ser aberto créditos habitacionais, o próprio fundo de garantia, né, que eu falei com vocês que vai ser criado durante a ditadura. Então, o milagre econômico faz com que o PIB do Brasil cresça, faz com que o Brasil comece a investir em infraestrutura, a trazer, como ele abriu para o capital externo, nós temos a vinda aí de empresas para cá nesse momento, nós temos um incentivo também à parte da educação, mesmo que censurada, mas nós vamos ver depois a questão até do Mobral, que vai ser criada para efetivamente esse controle. Aqui a inflação vai reduzir, o PIB cresce e a inflação diminui, algo que naquela época, né, vai ser usado como meio de propaganda, e as táticas para eles de controle também que eram exercidas. Bom, dentro disso, né, dentro desse processo do milagre econômico, vai até o processo do Médici, vai até o governo Médici, até um pouquinho mais, que o Brasil vai estar crescendo o PIB, que o Brasil vai estar sendo efetivo, e a gente entende que já em 1968, as oposições aos governos, as oposições, as greves, as manifestações que vão acontecer, vão começar a pressionar muito o governo. Vai acontecer uma passeata que era a passeata dos 100 mil contra, então, esses governos, em que o governo ditador, então, começa a manifestar com uma maior fúria, né? Com uma maior pressão sobre a população. E nesse ano, a gente entende, então, que a repressão aumenta e até que era preciso mobilizar o governo de novo e chegar um governo, chegar um ditador que controlasse isso, que controlasse agora essas revoltas, essas passeatas, e que não abrisse, de fato, como é um governo ditador, para a voz popular. Então a gente entende que dentro desse momento, então, vai ser publicado o AI-5 como resposta a essa passeata, a essas greves. Vai ser, então, agora implementado leis muito mais rígidas. E o AI-5, gente, de fato, foi o pior ato institucional de todos. Normalmente é o que mais cai em prova de vocês, é o que mais cai também em Enem, em vestibulares. O que foi, então, o AI-5? O AI-5, gente, aqui eu vou colocar algumas características para vocês. A gente, dentro do AI-5, algo que vai ficar muito latente dele é a censura e a repressão política. É algo que eles não vão deixar essa abertura, mas eles não vão deixar a impunidade desses fatos acontecerem. Outra coisa que vai acontecer também é que o governo vai passar a ter o direito de suspender o habeas corpus, né? O que seria um habeas corpus, gente, assim, em suma? O direito que as pessoas tinham, quando elas eram julgadas por algo, delas recorrerem a isso, é o habeas corpus. Então, o governo suspende o habeas corpus.
Então, aquilo que o governo colocar como lei e como julgamento, era isso que ia prevalecer, porque as pessoas não teriam como recorrer disso. E a gente vai ver que nesse momento também, vários cantores, várias pessoas vão passar a ser expulsas do país. Nós vamos ter músicas icônicas aí, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, vão ter Alegria, Alegria, para não dizer que não falei das flores. São músicas que vão, então, para sair fora dessa censura, tentar conscientizar as pessoas do que realmente era a ditadura militar. E a gente entende que dentro o Costa Silva ele não prevalece durante todo o período, né? Ele não saboreia o AI-5, mas é onde ele vai acontecer um derrame e ele vai sair do poder, onde vai entrar então o governo, também um governo linha dura, que é o Médici. Nós vamos ter o início então dessa parte da luta armada, né? De algumas guerrilhas. Já no governo Médici, algumas guerrilhas vão ganhar voz para combater isso, para que ele pudesse ser efetivo. E o governo Médici, como um governo linha dura, ele vai fazer a luta contra essas guerrilhas. A ANL, o MR8. A gente entende que várias pessoas de nome, várias pessoas que estão na política até hoje participaram dessa repressão à ditadura, e a gente entende que logo após, então, aqui isso vai ser criado, então, um mecanismo de repressão. O que seria o mecanismo, então? São mecanismos para espionar e para perseguir os seus opositores. Entre eles, os principais, o OBAN, o DOPS, o DEOPS e o DOICODE. O DOICODE, às vezes, é o que é até mais falado, e o OBAN também, que é o mais falado entre eles. Então, o governo Médici, ele vai entrar efetivamente no combate a essas guerrilhas e essa oposição que estava surgindo no país. E entre eles também vai ser criada a SNI, que era a espionagem, né, da ditadura, que era quando eles iam nas universidades, era quando eles iam em praças públicas, eram pessoas que ficavam atentos às músicas, à rádio, que se alguém se posicionasse contra, então, eles prenderiam, né? Eles iam caçar esses subversivos é, e vão promover, então, essa questão da repressão. O Médici, além dessa repressão que está acontecendo agora contra a guerrilha, ele também está usufruindo da questão do milagre econômico, e ele também vai lançar uma propaganda no país que é chamado de ufanismo, que é onde vai ter a propaganda chamada de ame-o ou deixe-o. Né? Ele fala assim, nós somos um governo que estamos indo para frente, o país está progredindo com o nosso governo. Se você não gosta do país, sai dele. Né? Isso é uma forma de reprimir mesmo a pessoa, de promover ali uma conscientização ditatorial das pessoas, de aceitação ou de repúdio. É o que nós entendemos. Entendemos que ele vai se utilizar, então, da questão do milagre econômico dentro da sua propaganda, da construção da ponte Rio-Niterói, da Transamazônica. E a gente entende que isso é a propaganda dele. Né? Isso, de fato, é como ele vai divulgar. Né? Olha para vocês verem, né, as frases. Né? Você constrói o Brasil. Ninguém segura esse país. Brasil, conte comigo. Brasil, ame-o ou deixe-o. E a gente entende que nesse momento também vai ter uma Copa do Brasil aqui, já em 1970, onde vai vir outra frase aí, né? Pra frente, Brasil. A gente entende que nesse momento, até no momento mesmo da Copa aqui, o país, né, ele vai receber aí muita visibilidade. E dentro do governo Médici, ele vai tentar mostrar, é claro, é, as partes boas, né, do que seria isso. E ele vai mostrar o crescimento do PIB, ele vai usar essa Copa como um instrumento mesmo para a propaganda política dele. E de fato, na parte econômica, o país estava em crescimento. Aqui eu falei para vocês, né, com relação ao Mobral, ele vai criar um INCRA, o PIS,
Plano de Integração Nacional, o Mobral, que era um plano para alfabetismo, e a gente entende que esse milagre econômico está baseado então em 3 pilares: o arroxo salarial, que é o congelamento, os empréstimos externos e a repressão política que acontecia. Isso vai acontecer por um período, mas isso com o tempo também vai começar a cair, vai começar a entrar em crise. E dentro desse período de crise, as manifestações continuam, as pessoas continuam insatisfeitas e cada vez mais movimentos vão surgir contra a ditadura. Também movimentos vão surgir a favor da ditadura, que visavam essa questão do trabalho, que visavam o que eles estavam fazendo, né, de bom para o país, mas, como tudo, né, um dia tem fim e se revela, né, aquilo que era visto como um milagre é revelado, que se baseava dentro de uma política repressora. Aí nós vamos ter então o quarto, que é o Geisel, Ernesto Geisel, que é o quarto ditador, e dentro do governo de Ernesto Geisel a gente entende que os linhas duras já passaram. E aqui nós vamos ter um processo agora em que o Geisel vai começar para o que nós chamamos de uma abertura lenta e gradual. Até porque a gente entende que a população e o momento já não estava tão favorável mais a esses ditadores. E o Geisel, como uma demonstração ali de se manter no poder, demonstração também que o governo estava aberto a isso, ele vai promover uma abertura bem lenta e gradual e segura da política, e até que fosse seguro abrir eleições, eles iam controlar e fazer o que fosse necessário. É dentro desse período, então, que o MDB ganha mais força, né, quando ele vai dobrar a sua representação, onde eles vão buscar, dentro dessa abertura lenta e gradual, uma abertura política também, de uma abertura partidarista, mas que só vai acontecer lá com Figueiredo. E a gente entende que dentro do governo, então, do Geisel, a perseguição, o SNI, o DOI-CODE, eles vão... essa perseguição a essas guerrilhas, né, que nós falamos da ANL, o MR8, vai ter um ápice. A gente entende que vai acontecer o caso Herzog, que é o que vocês estão vendo aí, o Vladimir Herzog. Ele era um jornalista, gente, que ele se posicionava diretamente contra a ditadura militar, e ele foi convocado pelo DOI-CODE para falar sobre ele, né? Tanto o DOI-CODE quanto o OBAN, né? Eles foram interrogar o Vladimir Herzog. E, de fato, o Vladimir Herzog nunca voltou. Então, os opositores, né, procuraram saber qual foi o destino do Herzog, e o governo vai divulgar essa foto que vocês estão vendo, que o Vladimir Herzog tinha se suicidado. É por isso que ele não havia aparecido. Mas quando eles vão realmente perceber, foi uma imagem manipulada, né? Historicamente, nós entendemos que essa imagem, então, ela vai ser... esse cenário é manipulado e que ele foi morto, então, pela essa repressão, por essa perseguição que já havia acontecido. Isso aqui, gente, é o ápice das crises, né? Que já haviam acontecendo, até porque as pessoas já entendiam que isso acontecia. Entendemos aí que em torno de 400, 500 pessoas, né? Não tem um número exato, quantas pessoas que morreram pelo regime da ditadura militar. Por isso que algumas pessoas falam que é uma dita branda, pela pouca quantidade de morte pelas perseguições. Mas, de fato, muitas dessas perseguições foram também abafadas, né, por eles. E a gente entende que já no final do governo Geisel, ele vai fazer o pacote de abril para que ele mantivesse a influência, para que os militares mantivessem influência sobre o governo. Eles, então, vão criar um pacote onde eles vão colocar eleições indiretas para governadores de estado e governos vitalícios para senadores, que eles não sairiam dali, né? Que eles não iam ficar fora do governo. Ele vai criar também a Lei Falcão, onde vai ter o aumento do mandato presidencial, que agora é de 5 para 6 anos, que é também uma maneira de manter mais as pessoas no poder, mais o presidente no poder, e em que as decisões do Congresso, então, passarão a depender apenas da maioria.
né? Se a maioria voltar, só que a maioria ele ainda queria que permanecesse com relação aos próprios militares. E os senadores biônicos, que, como eu comentei com vocês, que são então esses senadores vitalícios que não sairiam do poder. Essa seria a Lei Falcão, né? É uma forma de calar a população. É uma forma de manter o governo reprimido ali, então. E a gente vai ver que logo após, né, o seu governo, logo após essas leis, o país ele vai se posicionar, ele vai querer então uma abertura política, ele vai reivindicar por uma eleição onde vai surgir então movimentos em que, para que se mantivesse a ditadura, vai eleger o último governador, então, que era o Figueiredo, Cacô Mergeffi. E o Figueiredo ele vai dar continuidade nesse processo de abertura lenta e gradual. Ele também vai criar a lei de anistia, onde as pessoas que foram expulsas do país vão poder voltar, né, ao país. Ele vai também abrir para o chamado pluripartidarismo, onde agora não é só um MDB que vai ser oposição, mas agora vamos ter outros partidos criados, não só em prol, mas contra a ditadura. O MDB vai virar PMDB, vai ter também o PDT, o PT, o PP, o PTB. É aqui também que nós temos uma forte influência do Lula, né? Luiz Inácio Lula da Silva, que vai se tornar o presidente do país em 2002, já se opondo à ditadura. Nesse momento também há uma forte mobilização popular contra o governo, num movimento que ficou chamado como Diretas Já. E esse movimento Diretas Já, ele foi uma grande mobilização para eleições diretas, eleições abertas, eleições em que a população participaria efetivamente do governo. Dentro disso, né, a gente entende que essas pressões promoveram então uma lei que foi chamada de Emenda Dante de Oliveira, em que vai derrotar o Congresso e vai ter então essa transição democrática para o país, onde ainda vai ser a eleição aberta entre o Paulo Maluf e o Tancredo Neves. O Tancredo Neves pelo PMDB, que era oposição, mas que era aliado aos militares, ele ganha, né? Não se sabe, né? Não estou aqui querendo trazer que é algo que é legítimo a vitória dele, porque ele ganhou as eleições, mas ele não chega a assumir o governo, em que o seu vice, o Sarney, então, vai começar um processo que nós chamamos de Nova República ou de redemocratização do país, porque o Tancredo Neves não chegou a nem governar. Bom, falamos, fiz aqui com vocês um panorama, né? Eu sei que é muita coisa, às vezes fica até um pouco maçante, né, de nós ouvirmos tantas coisas assim, mas é muito importante. É um período na história do nosso país muito importante para se entender. Há muitas discussões históricas, sociais com relação à ditadura. Não quis me ater a essas discussões aqui, não é esse o objetivo da nossa aula, é simplesmente de trazer um esclarecimento e um panorama daquilo que foi a ditadura militar. Não se esqueçam do Cacô Mergeffi e não se esqueçam que isso despenca na prova de vocês. Tá? Um abraço para vocês. Não esqueçam de compartilhar, de curtir o canal. Nós temos outras aulas aqui também e que vocês possam continuar aprendendo cada vez mais. Tchau para vocês.